2 horas para comer. Ele falou, não, ele me explicou detalhes. É porque a comida, ela tem que ser bem mastigada. Para quê? Para que o seu organismo digera bem. Separe as fibras, separe as proteínas, separe, e foi falando as coisas para mim, e eu fui entendendo. Sabe? Que tudo é um processo. E a gente não para nem para comer direito mais. E a gente, sabe, a vida nos leva numa condição assim que tudo a gente quer o agora. A geração, quando saiu o micro-ondas, quem lembra aqui? Achava aquele negócio um milagre, né? Porque, sabe, hoje é air fry, milagre também. Irmãos, nós vamos acostumando com isso. Mas eu quero dizer para você, a nossa vida espiritual não tem nada a ver com isso. A nossa vida espiritual, ela é um processo que às vezes para nós ele é demorado. Para Deus não, porque Ele já viu e projetou a nossa vida. Ele te conhecia quando você estava no ventre da sua mãe. Imagina se Ele não conhece, o que é que vai virar? Sabe o que vai virar, ué. Não é isso? Se você obedecer o chamado, Deus tem um plano para mim e para você. E Deus não tem um filhinho melhor do que o outro, não. Se você obedecer o chamado e crer que o Senhor é contigo, você vai governar em vida. E você vai governar na eternidade. Junto com o Senhor, vai reinar. O chamado ele é muito importante, sabe, irmãos? O tratamento do Senhor. O Senhor, Ele vem, irmãos, e nos capacita, sabe, para liderar. Entendeu? João, liderar na igreja? Também. Mas a primeira liderança sua é no seu lar, na sua casa, que Deus vai te dar, sabia disso? A palavra de Deus fala, se você não governar bem o seu lar, você não tem que governar a igreja. Se você não governa a sua casa, jovem, que você vai ter um dia, você não pode estar aqui na frente. Você não pode. Você não está preparado ainda. Mas o Senhor vai te preparar. Governar, liderança começa em casa, sabe? E aí depois você vem com a humildade, o Senhor ensina a humildade para nós, sermos humildes. Lembra que eu falei que muitos não se submetem? Vou falar nisso agora aqui. Você tem que ter humildade. E você tem que ter nobreza. Quem governa tem que ser nobre. Não é ser metido não, ser nobre é muito diferente de metido. Lembra que eu falei de Davi? Davi não faz acepção de pessoas. Não fez. O Senhor também não faz. Nobreza é isso, sabe? Faz parte de você entender um todo. Faz parte de você governar, sabe? Na sua casa, na sua vida, mas colocando a pessoa, você, equalizado com elas. E a Bíblia nos ensina colocar as pessoas superior a nós mesmos. Isso é nobreza. Você tem que ser nobre na tua casa. Você tem que ser nobre no teu trabalho, sabe? Você tem que ser nobre. Sabe, irmãos? E isso tudo vem do Senhor. Então, Júnior, segunda parte. Essa foi a primeira. Mas só é 3, tá, irmãos? Quando e como entender o chamado? Irmãos, quando e como entender o chamado? Quero ler com os irmãos João 1,12. Se quiser projetar. Falei isso aqui, mas eu quero ler com os irmãos. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que o creem no nome do Senhor. Todos quantos foram chamados, deram o poder de ser chamado filho de Deus. Sabia que você tem um poder na sua mão? Você tem um poder de influenciar uma geração pelo fato de você ser chamado, de ser escolhido. Irmãos, tem uma pesquisa que diz o seguinte, que 97% das pessoas são influenciadas. Somente 3% têm capacidade de influenciar. Junto do céu, mas o que é isso, hein? Sabe quando um jogador de futebol vai lá e corta o cabelo de um jeito e vê um monte de gente cortando atrás?
Sabe quando aquela influência veste uma roupa e todo mundo vem vestindo? Eles fazem parte dos 3%. E a galera dos 97% às vezes somos boboca aqui, ó. Entendeu? Quanto estão entendendo? Diga amém. Você tem que ser influenciado por quem nessa vida? Fala para mim. De verdade, de verdade. Começa a pensar. Pro seu pai, para sua mãe, amém por isso. Glória a Deus. Pro seu patrão, pro seu pastor, glória a Deus por isso. Mas você tem que ser influenciado, em especial, pelo Senhor Jesus. Ele é o guia. Ele é o guia. Sabe por quê? Porque até o seu pastor é influenciado por ele. Agora nós somos influenciados pelo amor de Cristo na nossa vida. Nós temos que ser influenciados por isso. Olha só, irmãos. E agora? Qual que é? Nós somos filhos, agora entendemos. Somos influenciados pelo Senhor. Mas nós temos outro negócio agora muito difícil, que é ser submisso. Nos submetermos a situações que a vida agora e a caminhada de fé vai nos proporcionar. Sabe, irmãos, é muito difícil a gente, muitas das vezes, ser submetido na obra de Deus. Porque cada um tem uma ideia. Às vezes seu pastor fala algo, você fala, isso aí não. Às vezes seu líder também prega algo, mas não quer saber disso aí não. Sabe quem são esses? Aqueles que eu falei lá atrás, que não são capazes de limpar o chiqueiro, de fazer o que o pai pede, não se submete, são os filhos rebeldes. Nós temos que nos submeter, porque quando nós nos submetemos, o Senhor conhece qual que é a nossa vontade, o que realmente nós estamos querendo para a nossa vida, para o nosso chamado, e nós estamos humilhando debaixo da potente mão do Senhor. Porque o Senhor vai usar pessoas para que nós nos humilhemos. Ele vai usar pessoas que vai virar uma crise na sua vida. Sabia disso? Talvez seu líder lá vai virar uma crise para você. E você também vai virar uma crise na vida do líder. E vice-versa, Francisco. Só que nisso há crescimento, há maturidade, há uma posição que o Senhor quer te elevar no chamado. Sabia disso? Um dia eu conversei com o pastor Marcos. Falei, pastor Marcos, nos ensina realmente. Quero me submeter. Ele falou, Júnior, também estou aprendendo com vocês. Achei aquilo nobre. Estou aprendendo com a igreja de Teresópolis. Achei nobre da parte dele. Poderia até falar, não, tudo bem. Mas ele falou, não, também estou aprendendo. Sabe, irmãos, são pequenas coisas que a gente vê no caminhar, no aprendizado, que vai nos colocando em uma posição a qual o Senhor planejou. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, tudo isso, aceitar o processo, faz parte da submissão. Nós temos que entender isso na nossa vida. Sabe por que muitas pessoas desistem do chamado, irmãos? Porque não aceitam a submissão. As primeiras dificuldades, elas se afastam. Você entendeu? Por não ser confrontadas, não querem ser confrontadas para serem corrigidas, para serem tratadas por causa do chamado, e elas desistem da carreira de fé. Quando alguém chegar com amor com você e disser, olha, não vai por esse caminho, não faça isso, não ande com fulano, não entre nesse relacionamento, saiba que às vezes não é interesse próprio que a pessoa fala isso para você, é da parte de Deus. Se ele é teu líder, se ele é teu pastor, pare e ouça, que é a voz do Senhor falando com você. Você está esperando o quê? A voz audível do Senhor? Se ele deixou a sua palavra e deixou pessoas, o Senhor trata com a gente através de pessoas espirituais. O Senhor trata conosco através daqueles que Ele levantou para nos conduzir.
E nós entramos debaixo dessa submissão e o Senhor nos dá vitória. Sabia que o Senhor nos dá vitória por sermos submissos? Lembra de Davi fugindo de Saul? Por 2 vezes teve Saul em suas mãos. O que ele fez? Foi submisso a alguém que o Senhor o consagrou como rei, que era Saul. Vai chegar a sua vez e vai chegar a minha vez. Davi pensava assim e honrava, e o Senhor de fato o honrou. Então, irmãos, existe um momento para tudo. Sabe, irmãos, tem outra parte que eu quero dizer para os irmãos: não despreze o chamado. Tem pessoas que desprezam o chamado. Isso é muito sério, porque pode ser que com lágrimas e arrependimento você alcance de novo o lugar que o Senhor quer te colocar. Existe pessoas assim? Existe, arrepender de fato, mas o atraso é grande. O Senhor ainda projeta essa pessoa, mas existem pessoas que nem com lágrima, nem com arrependimento, com nada disso, foi colocado no seu devido lugar, para o qual o Senhor chamou. Lembra de Esaú? Lá em Hebreus fala, né? Pode projetar aí, Hebreus 12, 16 ao 17. A palavra de Deus fala para a gente não ser como Esaú. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Lembra da história, não é isso? Ele vendeu o lugar dele para reinar em Israel para o pai dele, que era Isaac. Ele vendeu o seu irmão, seu direito de primogenitura, por causa de um prato de lentilha, por causa de um momento. Quer dizer algo para você: não faça isso com o seu chamado. O mundo aí fora, todas as vezes que você levantar de manhã, vai ter a cruz para você carregar e vai ter o mundo aí fora de prazer para você. Momentos. Não faça como Esaú. Não troque o chamado por momentos. Esse final de ano, estou achando até interessante. Amigos, conhecidos, pessoas, né, que eu, graças a Deus, tenho bastante conhecido. Mas estou vendo falar, fez uma festa em tal lugar, fez não sei o que, fez uma confraternização. Chamou não, Francisco? Aí meu pai ontem falou assim: mas fulano chamou não? Ele chamou não, pai. Mas você não fica triste não? Eu falei: não. Quando o mundo me odiar, eu sei que eu estou no caminho certo. Quero não, pode fazer as festas. Sabe por quê? Se você vai chegar lá, vai fazer diferença. Certo? Então assim, eu não me importo. Porque eu sei, como José, para que eu fui chamado. Hoje eu entendi o chamado. Não tem que ter prazer mais nessas coisas. Não vou trocar, sabe? Nada que tem no mundo por aquilo que o Senhor tem para mim. Tanto aqui como para a eternidade. Sabia disso? Que você vai reinar aqui também, você vai reinar na eternidade. Então essas coisas mundanas são passageiras e você não pode fazer como Esaú. E olha só, o tanto que foi grave a situação de Esaú, porque Deus tinha uma nação para ele. Tinha ou não tinha? O chamado dele era grande ou não era? Mas o que ele fez? Trocou por um prato de comida. A palavra de Deus fala aí, ó, que nem chorando, ele chorou amargamente pelo que ele fez. O Senhor não o concedeu a posição. O irmão dele foi lá e tomou a bênção no lugar dele. E quando ele chegou diante do pai, falou: que não tem mais nada para você não. Saiba que o Senhor pode ser duro como foi essa situação de Esaú. Por isso, com temor, eu falo para os irmãos: obedeça o chamado. Não negligencie o chamado, sabe? O chamado é algo muito sério.
nas nossas vidas de cristão, quando aceitamos Jesus. E na caminhada você vai descobrir, com Jesus, qual o seu chamado dentro do corpo. Você vai descobrir. Irmãos, quase terminando já. Nossa, falei muito, hein? Já deu 1 hora quase. Mas terminando, né? Chamado cumprido é igual a reino. Essa é a equação. Se você cumprir o chamado, como está lá em Hebreus 11, na galeria da fé, lembra lá? Todos aqueles cumpriram o chamado, todos, sabe? Mas tiveram a honradez de momentos difíceis, cumprir o processo. Não desistiram, não saíram da caminhada, não fizeram coisas que o Senhor, né, desonrasse o nome do Senhor nem da igreja. Eles permaneceram. Muitos deles negaram tudo que há no mundo, como fez Moisés. Negou tudo que existia de glória do mundo e veio, submeteu junto com o povo, sabe, as dificuldades do deserto. E passaram tudo. Mas aonde Moisés está hoje, não sabe nem se ele morreu ou o que aconteceu, se Deus transladou. Até hoje ninguém sabe direito. Tamanha foi a glória na vida de Moisés, porque ele entendeu o chamado. Quer que você fique de pé, em nome de Jesus. Os irmãos do louvor, olha, quando você é chamado e cumpre o chamado,